Senhoras e senhores, uma excelente noite, sejam todos bem-vindos. O curso de farmácia da Universidade do Vale do Sapucaí dá boas-vindas e agradece a presença de todos no primeiro Fórum de Farmácia, evento que nesta primeira edição traz o tema Cenário pós-pandemia e futuro da profissão. Essa primeira edição tem por objetivo aprimorar o conhecimento científico-cultural dos alunos do curso de farmácia e buscar a integração dos acadêmicos do curso com profissionais de sucesso da área. Saudamos todas as autoridades acadêmico-institucionais aqui presentes e na pessoa do professor Pitágoras de Alencar Olivotti, presidente da mantenedora da Univas, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, e coordenador do curso de farmácia, cumprimentamos a todos os docentes aqui presentes. Queremos cumprimentar de modo especial você que nos acompanha pelas redes sociais da Univas. Sejam todos bem-vindos. Antes de passar a palavra ao professor Pitágoras, convidamos a todos para acompanhar o evento nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Hoje, no dia 13, com a mesa redonda com egressos de sucesso do curso de farmácia. Amanhã, dia 14 de outubro, às 19 horas, a palestra Empreendedorismo e Inovação com o administrador Eduardo Toledo. E no dia 15 de outubro, a conferência Coronavírus versus Vacina, uma visão atualizada, com a professora Sávia Perina Portilho Falck. Teremos agora a mesa redonda com egressos de destaque do curso de farmácia. Neste momento, o professor Pitágoras de Alencar Olivotti irá declarar a abertura oficial do primeiro Fórum de Farmácia e assumirá a condução do evento. Antes de passar a palavra ao professor Pitágoras, nós queremos nos desculpar pelo pequeno atraso que o evento sofreu por conta da tecnologia. Não conseguimos fazer a conexão com o canal de YouTube, o que acabou levando a um atraso de 20 minutos. Neste momento, então, o professor Pitágoras assume a condução do evento. Desejamos a todos um excelente evento. Uma ótima noite. Boa noite a todos. É com muito orgulho que trago até vocês, acadêmicos do curso de farmácia da Univas, o primeiro Fórum de Ensino Farmacêutico. Na abertura desse fórum, a professora Ana Lúcia e eu temos a satisfação de trazer até vocês profissionais que pelas salas de aula, pelos laboratórios, pela biblioteca, pelos professores e, por que não dizer, pelas broncas do coordenador do curso de farmácia da Univas. Profissionais esses que estão alcançando e já alcançaram o sucesso na profissão farmacêutica. E como eu sempre disse, o sucesso se alcança com simplicidade, humildade e competência. Quero nominar e apresentar a vocês esses ex-alunos que estão brilhando e honrando a profissão farmacêutica no mercado de trabalho. Passo a fazer a apresentação. A primeira convidada é a farmacêutica Daniela Batista de Paiva Nogueira, graduada em farmácia industrial pela Universidade do Vale do Sapucaí, segunda turma, 2007. Gerente de produção da União Química Farmacêutica Nacional, Unidade Pouso Alegre. Especialista em qualidade e produtividade pela Universidade Federal de Itajubá. Pós-graduada em gestão farmacêutica pela Faculdade Oswaldo Cruz. Um segundo palestrante
Jarbas Teixeira Alves, graduado em farmácia, modalidade análise clínica pela Universidade do Vale do Sapucaí. Segunda turma, formado em 2006. Especialista e pós-graduado em análise clínica, proprietário e responsável técnico pelo Laboratório de Análise Clínica LabVida. Auditor interno de qualidade, norma ISO 9001-15. Um terceiro palestrante, Edgar Ferreira de Lima, farmacêutico generalista pela Univas, em 2009, terceira turma. MBA Gestão Industrial Farmacêutica, Oswaldo Cruz. MBA Gestão Estratégica de Pessoas, SENAC. Farmacêutico com 18 anos de atuação no segmento industrial, ocupando a cadeira de gerente de garantia da qualidade na indústria farmacêutica CIMED. Docente no curso superior de farmácia da Univas. Janaína Silva Lopes Breda, farmacêutica generalista, graduada pela Univas em 2011, quinta turma. Farmacêutica municipal na Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, farmacêutica acupunturista atuante no SUS através das práticas integrativas e complementares em saúde. Especialista em acupuntura e técnicas da medicina tradicional chinesa, pós-graduação lato sensu. Terapeuta floral pelo Centro de Estudo de Acupuntura e Terapias Alternativas. Fabiola Mayra Pereira, farmacêutica generalista graduada pela Univas em 2011, quinta turma. Farmacêutica responsável pela agência transfusional do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Especialista em banco de sangue, pós-graduada em análise clínica pela Univas. Rayane Aparecida Teixeira, farmacêutica generalista pela Univas em 2014, oitava turma. Farmacêutica oncológica no setor de oncologia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Especialista em oncologia, oncopediatria e oncohematologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo. Especialista em farmácia clínica e oncologia pela Universidade Estácio de Sá. Fabiana Cristina Silvério Silva Garani. Farmacêutica generalista pela Univas, nona turma, 2015. Pós-graduação em farmácia clínica, com ênfase em prescrição farmacêutica pela Unicor. 16 anos de vivência no trabalho farmacêutico em dispensação, começando como atendente em farmácia magistral e atualmente sócia proprietária e farmacêutica responsável pela drogaria Bem-Estar Y-Pharma, localizada no município de Santa Rita do Sapucaí. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês orgulham não só o curso de farmácia da Univas, vocês orgulham a profissão farmacêutica. Eu, como um dos formadores de vocês na profissão, eu tenho uma alegria enorme em tê-los como colega e como, logicamente, profissionais que honram a profissão farmacêutica e que trabalham com uma dedicação enorme para o bem-estar da comunidade de uma maneira geral. Espero que os alunos que hoje vão ouvi-los tenham uma visão clara da profissão farmacêutica e da importância dessa profissão na área da saúde. Queremos desejar as boas-vindas e que, evidentemente, vocês hoje fazem parte ainda maior
do curso de farmácia da Univas. As portas do curso de farmácia da Univas estarão sempre abertas a vocês, mas nunca escancaradas. Isso eu sempre digo. Então, minha gente, os alunos tenho certeza que estão ávidos para ouvi-los. E quero já explicar a maneira que nós vamos conduzir esse trabalho. Cada palestrante terá 10 minutos para expor a visão da sua área de trabalho. As perguntas dos futuros farmacêuticos que estão hoje nos bancos da escola, elas serão feitas no final da palestra. E as perguntas poderão ser encaminhadas especificando, logicamente, o palestrante, certo? Para que tudo isso corra de uma forma muito tranquila. Então, nós vamos começar pela ordem de hierarquia, veja bem, com a farmacêutica Daniela Batista de Paiva Nogueira. Você tem 10 minutos, Daniela, para expor a visão sua da profissão. Grande abraço. Okay, obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Ana e o professor Pitágoras pela oportunidade de estar aqui nessa noite, falando um pouquinho da minha trajetória, da importância do curso de farmácia e do farmacêutico numa visão de indústria, que é o meu ramo. Como o Pitágoras mesmo comentou, eu faço parte da segunda turma de farmácia, e isso é um grande orgulho para mim, porque o curso de farmácia da Univas contribuiu muito para o meu crescimento profissional, né? Quando eu startei o curso de farmácia, eu já trabalhava na União Química como líder de linha, eu entrei como auxiliar de produção, e quando eu startei o curso, eu estava no cargo de líder. E o curso de farmácia, ele me favoreceu muitos conhecimentos, né? Contribuiu muito para a minha carreira profissional e para o meu crescimento também, tanto profissional, né, quanto pessoal também. Eu já estive, né, há 14 anos, eu me formei há 14 anos no lugar de vocês, e sei o tanto que é difícil muitas vezes a gente trabalhar o dia todo e à noite para um curso noturno. Eu tenho certeza que muitos de vocês trabalham durante o dia e à noite se dedicam aos estudos. E quando a gente se pensa, eu vou estudar, eu vou me esforçar para estar onde eu estou, a gente passa por um longo caminho. E a Univas, ela tem grande contribuição disso, através das aulas teóricas, práticas, vão dando conhecimentos para nós, né? Para a gente até, no final do curso, a gente saber para onde ir. Eu optei por ir para a indústria e trabalhar na área de produção, que é a minha grande paixão, e conforme foi indo, né, o curso só foi aprimorando ainda mais nas aulas de farmacotécnica, nas aulas teóricas, nas aulas práticas, essa vontade realmente de seguir na área de produção. Quando nós trabalhamos, né, na indústria farmacêutica, optamos por ir para a indústria oferece muitas áreas, né? Nós podemos, o farmacêutico na indústria, a área é muito ampla. Você pode ir desde o controle de qualidade, desde a qualidade. Nós também podemos optar pelo P&D, pesquisa e desenvolvimento, trabalho na área de logística, trabalho em área de pesquisa, várias áreas. E eu vou focar um pouco aqui com vocês a minha escolha, que é produção. Por que produção, né? Nossa, produção, né? Muitas vezes a gente pensa, vou me formar para trabalhar na produção? Sim, o farmacêutico tem uma grande importância na área produtiva.
Da mesma forma que nós trabalhamos, às vezes, manipulando um produto numa farmácia de manipulação, ou dispensando pequenas quantidades ao paciente que vai na farmácia, quando nós optamos por trabalhar na produção, nós optamos por trabalhar com saúde em grande escala. Essa é a verdade. Nós trabalhamos, ao invés de trabalhar com 1, com 2, com 10 mil unidades, com 50 mil, 200 mil unidades de produtos. E isso é a grande sacada da produção. Você poder oferecer para o paciente produtos com qualidade e abranger uma grande área de pacientes. Na área de produção, você ainda tem dentro da produção muitas formas farmacêuticas que você pode trabalhar. Eu, na União Química, nós trabalhamos com a área de sólidos, onde nós temos cápsula, compressão, manipulação de sólidos. Temos também a área de cosméticos, aerosol. Mas o grande forte e a nossa grande produção aqui na área de produção da unidade de Pouso Alegre é a área séptica, que é o setor de injetáveis. Injetáveis e colírios, que também são soluções assépticas. E o farmacêutico, ele tem grande importância em todas essas áreas, porque ele é responsável por todo o controle de manipulação, de invase, de microbiologia, de análises de pH, de teor, de todas as análises, de toda a cadeia produtiva. O farmacêutico da produção, ele é responsável. Além de todas essas atividades, o farmacêutico também, ele é muito importante na gestão de normas. Nós temos que atender todas as normas, né? Então, nós temos que ficar muito ligados, muito atentos a adequações de RDC, normas internacionais, para a gente contribuir para a fabricação dos medicamentos com qualidade. Então, o farmacêutico na área da indústria, enfocado em produção, ele pode ter várias responsabilidades e contribuir de diversas maneiras para a produção. E o mais importante, que quando você opta por trabalhar em produção, que é o meu foco, você tem parcerias e você tem contato com todas as outras áreas, porque todas as outras áreas giram em torno da produção. Então, para trabalhar na qualidade, precisa da produção do medicamento. Para ter análise no controle de qualidade, precisa do medicamento da produção. Para desenvolvimento, para a parte regulatória, tudo gira em torno da produção. Então, é muito gratificante quando a gente pensa, aquelas aulas técnicas que nós temos na faculdade, às vezes você tem um misturador em V pequeno, você tem uma compressora pequena, você chega na área da produção, nossa, 500 quilos, X milhões por mês, né? Então, tem um papel muito importante o farmacêutico na produção, porque ele consegue interagir e ele precisa entender um pouquinho de cada área que gira ao redor dele. E cada produto, cada ampola, cada comprimido que nós produzimos diretamente saúde, né, ou um bem-estar para algum paciente. E esse papel do farmacêutico, ele é muito importante. Hoje, né, a indústria farmacêutica, ela está crescendo muito. Pouso Alegre é um polo farmacêutico atualmente, né? E vocês que estão no curso de farmácia são privilegiados de estar numa universidade dentro de um polo farmacêutico e que tem muitas oportunidades, né? E uma dessas oportunidades, eu venho falar um pouquinho para você, que é o trabalho, né, da produção. E com aproveitando o gancho, nós tivemos aí, né, estamos tendo ainda a pandemia, né, com o Covid, a indústria farmacêutica com isso teve um crescimento maior ainda, né, favoreceu muito o crescimento. Então, o farmacêutico está cada vez mais atuando, né, nessas indústrias. Então, a opção de indústria farmacêutica, independente da área que vocês optarem, é muito importante, é muito gratificante e é muito
favorável o mercado farmacêutico industrial. E quando nós optamos pela área, você vai aprendendo no decorrer do curso, você vai se identificando melhor com cada área, com cada matéria, para você também tomar uma decisão correta quando você partir para o mercado de trabalho. Ah, mas qual área que eu vou entrar? Qual área eu vou optar? Isso o curso te fornece muitas informações, né? Então, eu estou muito feliz de falar um pouquinho para vocês sobre a produção farmacêutica, que é o meu grande foco. E se vocês tiverem depois qualquer dúvida com relação à área da farmácia, à área do farmacêutico na indústria, eu também estou à disposição. Obrigada. Tagro, seu microfone está desligado. Muito obrigado, Daniela. Brilhante. Vamos ouvir agora Jarbas Teixeira, com a sua exposição. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer aí ao convite para vir expor o que o curso de farmácia pôde contribuir para a minha carreira profissional, né? Esses dias eu estava conversando até com o Pitágoras, que eu lembro até das aulas, que é muito divertido isso, né? Porque hoje, quando eu estava fazendo aqui uns esquemas para saber o que eu iria falar para vocês, né? Os ingressantes aí do curso de farmácia, quem está aí se formando, não só servir como exemplo, mas contar um pouquinho da trajetória, como que foi, o que o curso pôde contribuir, né? Então, há muitos anos, pessoal, a atividade de farmacêutico já era exercida e muito importante, sempre com o objetivo aí de melhorar a qualidade de vida, né, da sociedade, da população. Então, ele deve sempre estar preparado, qualquer área que ele exerça. Ele sempre tem que estar preparado para exercer as suas atividades perante a sociedade. Uma coisa que eu achei muito legal hoje foi quando eu fui ver o que eu iria falar sobre a profissão, fazendo uns esboços, uns tópicos aqui, eu falei, nossa, mas o farmacêutico está presente em tudo. Que isso, gente? É tudo mesmo, do início ao fim. Então, assim, é uma carreira linda. Claro, você vai ter que ver qual área você vai aproveitar, qual área você vai se sentir mais confortável, né? Atualmente, o farmacêutico pode atuar em mais de 70 áreas, aí abrangendo mais de 70, mais de 75 áreas regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia. Bom, e dentro delas está análises clínicas. É uma coisa que eu acho muito interessante eu frisar para vocês, é que a nossa concorrência de mercado, que muitos dizem que a gente está perdendo para o biomédico está aí, mas eu consigo visualizar diferente isso. Realmente, não é privativo mais só do farmacêutico. Hoje em dia, biólogos, médicos, os biomédicos, todos podem exercer atividade em análises clínicas. Porém, nós farmacêuticos acaba de ter o nosso diferencial, até que eu vou comentar com vocês um pouquinho. Mas, para se manter nesse mercado, é necessário muita qualificação. Muita qualificação para se manter nesse mercado. Então, vamos lá, gente. Afinal, o que o farmacêutico vai fazer com seus conhecimentos em análises clínicas? Né? Foi uma dúvida não, foi uma pergunta que eu me sugeri
a vocês, né? O que o farmacêutico vai fazer com os seus conhecimentos em análises clínicas. E isso vem desde a história da farmácia, lá no século XX, no início do século XX. Olha a importância do farmacêutico. Os primeiros exames de análises clínicas, pessoal, foi realizado através... foi exame de urina, pesquisa de glicose na urina, através de um reagente chamado Benedict, não sei como que vocês estão aí nessa prática devido a essa pandemia. Um reagente à base de cobre que mudava de cor de azul para amarelo ou vermelho na presença de açúcares redutores. Então, assim, o farmacêutico está aí na história das análises clínicas desde lá dos primórdios, né? E ele auxilia desde o diagnóstico até o tratamento. O que eu digo desde o diagnóstico até o tratamento? Hoje em dia, os médicos não trabalham mais sem pedir exames laboratoriais, né? Principalmente, estamos ali no início na fase pré-analítica de exames laboratoriais, para identificar interações, tudo que pode interferir na análise do paciente que antes de ser executado, né, tirar dúvidas pós-realização de exame. Então, nós estamos ali. E dentre os conhecimentos importantes que eu destaco aí que o farmacêutico pode ter nessa área, bioquímica básica, bioquímica clínica, hematologia básica, hematoclínica, parasito, micologia, microbiologia, fisiologia, química analítica, a química instrumental, toxicologia, estudo, são méritos que a gente tem na grade curricular para a gente abrilhantar nessa área de análises clínicas, né? Como eu disse, o farmacêutico está lá desde o início da prescrição, como na realização do exame laboratorial, até mesmo para o médico moldar um simples anticoagulante. O médico pede o exame para saber a dosagem, como o paciente vai usufruir, para saber se precisa simplesmente alterar ou não aquela dosagem, para depois o farmacêutico dispensar e vir com a orientação. Então, nós estamos em todas as áreas, né? Bom, o mercado de medicina diagnóstica no Brasil é muito promissor. Não só agora que aumentou no Covid, mas realmente de 2015 até 2030, o mercado irá dobrar. Até pelo seguinte fato, durante muito tempo, a medicina diagnóstica, ela era restrita a alguns, né? Porque, economicamente, alguns exames laboratoriais eram um pouco caros. Hoje em dia, devido à tecnologia, equipamentos aí com mais acessibilidade, processos mais simplificados, facilitou muito, tornando mais fácil o acesso e menos oneroso, né? Hoje em dia também a gente destaca muito o quê? A prevenção. Hoje em dia todo mundo não, hoje em dia está mudando a chave das pessoas, se preocupando mais com a prevenção. Não está fazendo exame laboratorial somente quando fica doente. Então, hoje em dia, nutricionistas, os médicos se baseiam, todas as decisões são tomadas à base de exames laboratoriais, né? O diagnóstico do futuro, gente, vai ser baseado em causa e não mais em efeito. A gente vai ter exames mais diretos, mais assertivos, com técnicas mais específicas, exames moleculares, PCR, sequenciamentos genéticos. Então, aí é uma área muito promissora para o farmacêutico, muito promissora mesmo. Quando eu escolhi essa área, eu me apaixonei mesmo por análises clínicas, eu já estava no 3º ano. E realmente não larguei mais. É a área que eu amo de paixão mesmo e não vivo sem. Eu trabalho com gosto.
Ou seja, eu gosto desse contato direto com o paciente, eu gosto de ter essa vivência com o paciente. Hoje em dia, a cabeça das pessoas está mudando um pouquinho. Antigamente a gente tinha aquele bioquímico que ficava lá só no laboratório apertando o botão. Hoje não, hoje em dia ele está ali auxiliando o paciente, tirando dúvidas, instruindo ele. Então é a área que eu escolhi, e principalmente após eu ter escolhido a empreender, né? Daí faz 9 anos que eu decidi realmente montar o meu laboratório, né? A nossa primeira unidade foi lá em Congonhal, e aqui em Pouso Alegre a gente está há 1 ano e meio, mas foi uma coisa com o pé no chão, pessoal. A gente tem que construir uma carreira muito sólida, igual uma árvore. Raiz, tronco, para depois vir as folhas e colher os frutos. Mas só finalizando, é uma área muito promissora para o farmacêutico. Eu acredito que ao longo dos anos seus aí no curso de farmácia, vocês vão ter a oportunidade de se descobrir. E caso se descubram por análises clínicas, tenho certeza que será apaixonante, igual foi para mim. Tagros, o microfone só está desligado. Só clicar aqui. Muito obrigado, Jarbas. Exposição brilhante. Como sempre, você muito espontâneo e verdadeiro. Passo a palavra ao farmacêutico Edgar. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, Tagros. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Alguns que estão participando da palestra aí já me conhecem, né? Além de farmacêutico industrial, eu sou docente no curso de farmácia, né? Iniciei minhas atividades na Univas em 2019, né, como docente, e atuo em algumas disciplinas, né, profissionalizantes, né, que são voltadas para a indústria. Eu vou falar um pouco aqui, né, do porquê de eu estar na indústria, né? Hoje a indústria, né, farmacêutica no Brasil é uma indústria que ela está composta, né, por empresas fabricantes de medicamentos, insumos, né, dispositivos de diagnósticos, enfim. Então, esse conglomerado, eles, né, compõem a indústria farmacêutica no Brasil, né? E é um mercado que eu, né, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo que ele é muito promissor, né? Eu tive aí algumas escolhas, né, bem assertivas na minha vida, e 2 que eu posso citar aqui, uma foi ter ingressado no curso de farmácia, né, e a segunda, ter escolhido ir para a indústria, né? Então, eu vou falar o porquê disso aí, né? Hoje, eu estou no mercado, assim, que pode ser considerado um dos mais estáveis, né, da economia nacional, né? Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 492 a 500 indústrias farmacêuticas, né? Desse número, a gente tem aí em torno de 120 multinacionais e o restante são todas indústrias de capital nacional, né? Então, isso gera o quê? É um leque que absorve um grande número de profissionais. Então, pode-se dizer que é o segmento que mais absorve profissionais farmacêuticos, né, devido à magnitude do negócio, né? Então, são diversas áreas. O CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele publicou, né, recentemente um estudo falando que a profissão farmacêutica no Brasil, ela, a nível superior, ela é a segunda profissão que mais gerou empregos, né, no Brasil. Então, em 2018, né, a profissão farmacêutica ela se posicionou em terceira posição do ranking de geração de emprego na economia, né? Em 19, ela chegou em segundo lugar, e daí ela se manteve, né?
Por quê? Devido ao crescimento, né, das indústrias, né, como o Jarbas falou, do segmento de análises clínicas. Então, assim, a profissão farmacêutica como um todo, né? E uma fatia, lógico, considerável desse segmento é a indústria, né, a qual eu atuo. Não sei se todos sabem, hoje o mercado farmacêutico, ele é o 6º maior mercado farmacêutico do planeta, né? Então, nós estamos aí, né, em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos, né? Estamos em 6º, e com a pandemia, né, com esse cenário, a expectativa é que em 2022 o Brasil ocupe a 5ª posição, né, do ranking, né, do maior mercado farmacêutico do planeta. E isso é muito favorável para nós, né? Devido a esse crescimento e essa expectativa que se tem, né? Em relação às escolhas, né? Então, como eu disse, eu tive a escolha do curso, a escolha do segmento industrial, e essa soma me trouxe prosperidade, né? Então, de quando eu entrei no curso de farmácia até hoje, né? Graças a Deus, a minha vida, né, tá igual foguete, não deu ré, né? Então, ela só vem colhendo frutos, mas isso porque eu né, teve uma plantação, né, do qual eu não tenho medo da colheita. Então, isso é muito importante, né? Então, do dia que eu entrei, no primeiro dia que eu pisei na Univaz, até nesse momento, nesse instante, graças a Deus, eu só fui, né, só colhi coisas boas, só me desenvolvi, né? Então, o curso de farmácia me desenvolveu profissionalmente, né, como pessoa, e devido a esse processo, eu decidi, né, ir para a faculdade novamente, mas como docente, né, para me poder tentar multiplicar, né, e trabalhar como um coach também, né, dos alunos, orientando, né, nas tomadas de decisões. O mercado farmacêutico, né, como eu falo de prosperidade, eu posso citar assim, hoje, como que ele performa? Então, nós temos lá, né, um mercado que ele é regulado, altamente dependente, né, por algumas escolhas do passado, a nível de oneração de imposto. O Brasil não se desenvolveu na fabricação de insumos. Então, ele é altamente dependente da China, Índia, Alemanha, Estados Unidos, enfim, né, a nível de insumos. Porém, mesmo com essa dependência, ele tem uma certa prosperidade no seguinte: uma vez que uma indústria desenvolve uma nova molécula, ela colhe, né, frutos, que a gente chama do direito de patente, por 20 anos. Né? Depois desses 20 anos, ela se reduz, né, ela abre para os demais concorrentes, e é onde que entra o genérico, que é o maior número de indústrias no Brasil. Né? Que nós temos mais indústrias de genérico do que indústrias de referência. E dentro da indústria, pessoal, a gente tem, assim, a nível de plano de carreira para um farmacêutico, no mínimo 9 níveis verticais. Então, o farmacêutico, ele entra numa posição de analista júnior, podendo passar por pleno, sênior, coordenador, especialista, gerente, gerente executivo, diretor, diretor executivo, e aí vai, né? E além dessas cadeiras verticais, nós temos aí em torno de mais de 15 áreas de atuação, né? Departamentos que têm subdivisões. Então, essa somatória de áreas e de níveis é o que torna a indústria uma área muito atrativa, né, para plano de carreira, né? O mercado farmacêutico, né, como que ele performa atualmente? Devido à pandemia, todas as áreas foram afetadas, né? A indústria, ela foi afetada, né, com risco de desabastecimento, não de ausência de procura de produto. Então, o que as indústrias fizeram? Elas, né, se uniram, né, em março de 2020, né, para que não acontecesse o desabastecimento do mercado. E no ano de 20 e 21 foi um ano, como a Daniele disse, que a indústria mais colheu frutos, ela mais cresceu. Ela vem num crescimento de 10% ao ano, né? E nesses últimos 2 anos, né, devido à pandemia, né, mudou todo o perfil comportamental do consumidor, fez com que as coisas alavancassem ainda mais no segmento, né? E sempre quando a gente tem essa troca de informação, o pessoal procura saber, né, como fazer para se tornar um profissional farmacêutico, industrial, né? Então, assim,
não tem segredo nenhum também, né? Não tem uma fórmula mágica. A gente pode sempre optar, mas normalmente a profissão nos escolhe, né? Então a indústria me escolheu, acredito que ela escolheu outras pessoas também. Mas para quem ainda quer, né, não tem muito direcionamento, o que eu trago de informação? Para quem quer começar a atuar na indústria, ponto principal, nunca vai parar de estudar, né? Porque é um mercado altamente competitivo, né? Com muitos profissionais. Então, para você conseguir um destaque, você tem que estar em constante renovação, né? Então, cursos de extensão, eles sempre farão parte do processo de quem está a nível técnico. Para quem galga nível de gestão, sempre MBAs focados em gestão empresarial, mais um curso estratégico, né? Para quem vai entrar, é muito importante essa informação. O estágio, gente, ele direciona, na grande maioria das vezes, 80% do que a gente vai fazer o resto da vida. Então, é muito importante, quando eu vou fazer estágio, eu saber uma afinidade que eu tenho, eu pesquisar sobre a área, para que eu consiga direcionar. Uma vez que você começou, voltar atrás e reiniciar é possível, mas é muito mais difícil. Então, quem vai fazer estágio, aquele tanto faz, tanto fez, não pode acontecer, né? O mercado de indústria, ele ainda absorve muito profissionais jovens. Isso é muito bom, né? Então, recém-formados conseguem entrar com muita facilidade, né? Mas para isso é muito importante a gente saber, né, a decisão da onde que a gente vai querer trilhar o nosso caminho. Para quem vai migrar, estou em drogaria, análise clínica, quero ir. A indústria ela não tem a porta fechada, mas é essencial que o profissional esteja por dentro, né, de tudo que acontece a nível de legislação. E hoje a indústria ela deixou de ser um segmento que era muito legislado para ser compartilhada a responsabilidade com a Anvisa, né, FDA e outros órgãos. Então isso vem com que a gente vem evoluindo, né? Em relação às competências, sempre quando a gente vai candidatar, pessoal, tanto para estágio ou para uma vaga, é importante a gente saber o que isso está sendo exigido, né? Para que a gente consiga direcionar e saber, né, nos medir, ver se eu encaixo naquela área, é muito importante, tá? O perfil do profissional da indústria, que é o ponto mais importante. Então, proatividade, capacidade de trabalhar em equipe, criatividade, agilidade é a alma do negócio. Então, se eu quero ir para a indústria, eu tenho que ter esse perfil, né, para que eu consiga me desenvolver ali dentro, né? E um ponto muito importante, pessoal, é o momento que a gente vai ter, né, uns 2, 5 minutos de fama, que é a hora que você vai ser entrevistado. Então, é muito importante se conhecer, saber das suas habilidades, do que você aprendeu no curso, sintetizar isso para conseguir colocar a sua imagem naquele momento. Eu falo isso porque eu também seleciono candidatos, né, a nível de analista inicial até a nível de coordenação, e naquele momento é a hora de sintetizar tudo que a gente consegue. Então, assim, de uma forma resumida, a indústria, hoje em dia, é um segmento que consegue absorver muitos profissionais, está em constante evolução, e a gente sabe que ela estrutura aí, né, como ela já foi na pandemia, para fazer a manutenção, né, da vida, de tudo que vem sendo feito. Então, a indústria, ela, de uma forma resumida, seria isso, né? E se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição aí para esclarecer as dúvidas, legal? Microfone, Pitagos, acho que está desligado. Funciona. Agora funcionou. Muito obrigado, Edgar. Brilhantes colocações em relação à parte de orientação e, evidentemente, a visualização da área onde você atua. Muito bom. Convido agora a farmacêutica Janaína Silva Lopes para que faça a sua exposição. Fique muito à vontade. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do professor Pitágoras, da professora Ana, para estar aqui nessa live falando um pouquinho com vocês, né? Eu sou da 5ª turma de farmácia da Univas, com muito orgulho, amo a profissão farmacêutica, e eu sou uma prova viva de que a gente pode migrar de área no meio do caminho aí, porque a nossa profissão é muito ampla, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalho.
Eu fiz farmácia desde o começo, eu entrei no curso visualizando indústria. Eu sempre quis a indústria. E aí fiz farmácia, fui para a indústria farmacêutica, trabalhei em alguns grandes laboratórios, trabalhei por alguns anos na garantia da qualidade, e aí no meio desse caminho eu descobri a medicina tradicional chinesa como paciente e me interessei muito, fui muito beneficiada pelos tratamentos e me despertou um interesse muito grande e fui estudar. Então, ainda atuando na indústria, comecei a estudar medicina tradicional chinesa, comecei a estudar acupuntura e fui migrando aos poucos. Hoje eu fiz essa total migração, vamos dizer assim, né? Hoje eu tenho duas áreas de atuação, que é o serviço público, eu sou farmacêutica na Prefeitura de Santa Rita, e sou acupunturista também. Tinha consultório próprio até pouco tempo, e agora estou atuando como acupunturista no SUS, né? A gente implementou há pouco tempo aqui no município as PICs, as práticas integrativas e complementares em saúde, e é o que eu tenho feito com muito amor, com muita paixão, com muito orgulho atualmente. Então, assim, sei que tem muito aluno assistindo, muita gente que ainda não se descobriu. Às vezes a pessoa fala, meu Deus, estou desesperada, eu não sei se eu vou para a indústria, para análises clínicas, não sei se eu vou para dispensação, para onde que eu vou. Não se desespere. Você vai encontrar seu caminho. Todos nós encontramos, e se você não ficar naquele caminho, porventura tiver outro interesse, você muda e não tem problema nenhum. É sempre importante estarmos em constante aprendizado. Eu vou falar um pouquinho hoje de como nós farmacêuticos atuamos na acupuntura, né? Primeiro, você precisa ter uma especialização em acupuntura. A acupuntura hoje ela é de livre exercício no Brasil. Ainda temos uma lei tramitando no Senado, que ainda não foi aprovada. Então, hoje, infelizmente, qualquer profissional pode exercer a acupuntura, mas isso está prestes a acabar, graças a Deus, né? Quando essa lei for sancionada, apenas profissionais da saúde com especialização em acupuntura poderão trabalhar nessa área. E aí é isso, você busca especialização, temos ótimas escolas no Brasil, temos ótimos institutos que têm também parceria, né, na China, que é o berço da acupuntura, porque é uma técnica da medicina tradicional chinesa. E aí a gente vai estudando, tem que estar em um constante aprendizado. E vai cuidando das pessoas, né? Que é assim, eu acredito que é a nossa grande paixão, né? Eu nunca esqueço que de um trecho que eu li, que a Luísa Pimenta perguntou para Carlos Drummond de Andrade, né? Um dos maiores poetas que a gente tem, que é farmacêutico por formação. Mas por que você fez farmácia? E aí ele respondeu, porque eu gosto de cuidar das pessoas. Mesmo não atuando, ele sabe que a essência da nossa profissão é isso. Seja em qualquer área que a gente tiver, a gente cuida das pessoas, cuida da saúde das pessoas. E assim, nesse cenário pós-pandemia, a profissão de acupunturista, terapeuta floral, que nós temos essa possibilidade também, a gente já tem uma formação muito boa, né, magistral no curso de farmácia, então a gente pode fazer também um complemento, um curso de terapeutas e se tornar terapeuta floral. Eu também sou terapeuta floral, então, assim, tem outros profissionais que são, e eu vi durante a minha formação que nós, farmacêuticos, temos ali meio caminho andado, né? Pela nossa profissão mesmo, pelo que a gente teve de base. Então, assim, pós-pandemia, a gente tem um cenário que eu tenho alguns dados assim que eu fui até levantar, porque a gente vê no dia a dia, mas não tem noção do quanto né? Hoje, a gente tem o último levantamento, que 8 em cada 10 pessoas estão sofrendo de transtornos emocionais. E cerca de 4 a 6 milhões de brasileiros têm síndrome do pânico. E a gente teve um aumento de 75% nas doenças psiquiátricas, só no Brasil. Então, assim, é muita coisa, né? As pessoas, principalmente com essa pandemia e tudo que aconteceu, graças a Deus tem melhorado, mas as pessoas têm adoecido emocionalmente, psicologicamente, porque é normal, né? Uma coisa que afetou o mundo inteiro. Então, assim, é uma área muito promissora, cuidar das pessoas,
porque você vai poder cuidar da saúde mental das pessoas através da acupuntura, através das técnicas da medicina tradicional chinesa. Você vai cuidar tanto de dores físicas, quanto de problemas emocionais, psíquicos, psicossomáticos. A gente trabalha tudo isso. E aí, se você migra para essa área, né, você se capacita, você estuda, você tem diversas possibilidades, assim como as outras áreas. Você pode abrir um consultório próprio, trabalhar por conta, né, empreender. Você pode trabalhar no SUS, que é o que eu estou fazendo agora, através das PICs. A gente tem, o Ministério da Saúde, ele tem verba, ele tem o programa específico para que isso aconteça. Você pode trabalhar junto com a estratégia de saúde da família. Então, assim, você tem inúmeras possibilidades. Você pode trabalhar como docente, tudo isso. E aí você vai cuidando das pessoas, né? Vai se cuidando das pessoas, ajudando para que todo mundo possa passar, né, por esse momento difícil e ao longo da vida, né? Eu brinco que a gente só não passa estresse se a gente ficasse dentro de uma bolha, né? O que é impossível. A vida é desafiadora. Então, temos que estar preparados física, psicologicamente e emocionalmente para enfrentar os desafios aí que vem pela frente. Agradeço a oportunidade mais uma vez e me coloco à disposição para quem quiser saber mais um pouquinho da atuação do farmacêutico na acupuntura e na terapia floral e demais técnicas da medicina tradicional chinesa. Janaína, muito obrigado. Um prazer te ver. Apareça a qualquer hora para tomar um café. Grande abraço. Obrigada, pode deixar. Tá bom. Antes de eu passar a palavra à Fabíola, a professora Ana vai dar um recado para os alunos. Boa noite a todos. E é o seguinte, eu conversei com o Tiago, que está monitorando a gente lá nos bastidores, e ele falou o seguinte: quem quiser perguntar no final para um dos palestrantes ou para mais de um, manda pergunta pelo chat e ele próprio vai lendo lá da onde ele está e vai passando para qual profissional você quer perguntar. Então, você coloca teu nome, a pergunta e para quem você quer fazer a pergunta. Ok? Fabíola, a Boa palavra noite. é com você. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão aqui hoje com a gente, né, nesse fórum farmacêutico. Gostaria muito de agradecer o professor Pitágoras, professora Ana, toda a equipe do curso de farmácia da Univas, né, e eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês da minha carreira como farmacêutica. Eu acho assim, o curso de farmácia em si, ele oferece para a gente um leque muito grande de oportunidades. Todos que passaram até agora já conversaram a respeito disso. A Janaína foi minha colega de turma, né, Jana? Os outros mais velhos, tem aí alunos mais novos. E eu ainda brinquei com o professor e com a professora Ana, que é o seguinte: todo mundo vê aonde a gente chega, mas não vê os tombos que a gente cai, as pedras que a gente encontra no caminho e tudo que a gente passa para chegar até onde a gente chegou. Gente, o caminho não é fácil para ninguém. Todo mundo vai ter trabalho. E o nosso principal trabalho hoje é o estudo. Eu acho que se a gente não se atualizar, se não continuar estudando, se não estudar o tempo todo, na verdade, se não se atualizar em todos os processos, nós não seremos bons farmacêuticos, né? E, na verdade, quando a gente está na faculdade, a gente pensa assim, vou me formar, vou começar a trabalhar e tá tudo ok. E quando a gente começa a trabalhar, a gente sente necessidade. Nós precisamos evoluir, precisamos estudar, precisamos estar à frente, né? E procuramos isso da melhor forma possível. Bom, eu comecei, né, no Samuel Libânio, no meu segundo ano de faculdade. Isso foi em 2008. E eu atuo no Samuel Libânio até hoje. Só que eu comecei como auxiliar administrativo. Eu trabalhava na secretaria do laboratório do Samuel Libânio, atendia telefone, escutava os médicos, a enfermagem, os pacientes, atendia ele. E ali
eu tentei colocar como se fosse um trabalho onde eu poderia evoluir, né? Onde a gente tem uma escadinha, né, para subir, e a gente consegue esse processo evolutivo, ou seja, ninguém começa direto lá em cima. A gente vai aos poucos, e ali a gente vai cativando, a gente vai procurando, a gente vai estudando e demonstrando a nossa força de vontade, o nosso interesse, e principalmente o interesse na profissão farmacêutica. Eu comecei, então, como auxiliar administrativo, passei por auxiliar de laboratório na coleta do hospital, colhendo sangue dos pacientes. Da coleta, passei aí para técnico de laboratório, onde eu ainda colhia sangue também, porém já trabalhava lá dentro com alguns equipamentos. E esse contato direto que a gente tem na análises clínicas com o paciente, com a rotina laboratorial, a coleta do sangue propriamente dito, ou seja, a gente saber fazer tudo é muito legal. E a gente passar por todas as etapas faz muito bem para a gente. E depois disso, eu consegui, né, chegar ao cargo de bioquímica dentro do Samuel Libânio, e nossa, para mim foi uma vitória muito grande, uma honra estar dentro da instituição, né, dessa forma. E quando eu achei que estava tudo ok para mim, já como bioquímica no Samuel Libânio, eu entrei na Fundação Hemominas para trabalhar com um banco de sangue. Aí foi outro desafio, porque é totalmente diferente. O banco de sangue, ele não é um laboratório comum, ele é diferenciado, a gente precisa estudar, se atualizar o tempo todo, a legislação de banco de sangue é muito presente o tempo todo, para tudo. Dentro da Fundação Hemominas, eu tive oportunidade de estudo, oportunidade de assistir palestras, ver congressos, estar com outros profissionais, né? Para quem não conhece, a Fundação Hemominas, ela é uma fundação mineira do governo do estado de Minas. Então, ela tem uma rede que atua nos bancos de sangue de 90% de Minas Gerais inteiro. E esse atendimento de banco de sangue da Hemominas, ele abrange o SUS e o particular convênio, de vários hospitais, tá? E dentro da Fundação Hemominas, você tem a oportunidade de ir para outros lugares. Então, eu convivi com farmacêuticos de Minas Gerais inteiro. Isso é fantástico, porque a gente vê que a nossa base, gente, não é puxar a sardinha para o nosso lado, não, tá? Mas a Univaz, ela dá uma base muito legal, muito grande, ela contribui muito para a nossa vida profissional. E o que a gente precisa fazer para ter essa contribuição em tempo integral é estudar, é viver a faculdade. Eu fui aluna, eu sei o que é você querer sair, às vezes matar uma aula, tomar uma cervejinha no bar da esquina, é lindo, nossa, maravilhoso. Mas quando você chega ali para trabalhar, para atuar dentro da profissão farmacêutica propriamente dita, você já se depara com pessoas maduras, pessoas grandes, e você percebe que se você não continuar estudando, se você não se dedicar, se você não der tudo de si, você não consegue ir para frente, né? A Rede Hemominas, ela é muito diferenciada, porque ela abrange o estado todo, diferente de outros bancos de sangue, tá? Nos outros estados, cada estado tem regras diferentes. Por exemplo, em São Paulo, a maioria dos hospitais tem seus bancos de sangue próprio. Como, por exemplo, a Unicamp. A Unicamp, em Campinas, ela tem um banco de sangue próprio que fica dentro do hospital da Unicamp. Então, eles não são em rede, né? E isso dificulta um pouco a parte do estoque, da rotina, mas ao mesmo tempo você está trabalhando numa área única, onde você tem ali acesso a seus doadores de sangue de forma local, né? E é mais fácil esse contato, a campanha de doação, e você conseguir tomar conta de um estoque pequeno, único, e para o seu hospital, né? É importante ressaltar isso, por quê? Porque, assim, quando a gente fala em banco de sangue, a gente fala em imunematologia. E imunematologia é uma ciência, assim, absurdamente grande, nova, né? Nós temos aí descobertas de novos antígenos de superfície de massa todos os dias, né? Não digo todos os dias, vai, que é muito, mas
todo ano você tem novas descobertas, novos antígenos descobertos, novas publicações, né? Então, é uma ciência nova, e isso desperta a curiosidade de muita gente. E o campo de atuação do farmacêutico dentro do banco de sangue é gigantesco. Não tem banco de sangue sem farmacêutico, tá? Hoje em dia, todos os bancos de sangue têm farmacêutico presente. Às vezes, não só para a prova cruzada, para o sangue em si, mas também para a distribuição de fatores de coagulação do Ministério da Saúde, a rotina da coleta também, da doação do sangue, né, ela é gerenciada por enfermagem farmacêutica. O banco de sangue, em geral, ele pode ser gerenciado por farmacêutico. E com toda essa experiência que eu adquiri na Fundação Hemominas, e lembrando que hora nenhuma eu saí do Samuel Libânio, eu conciliei os 2 empregos, e depois consegui criar uma agência transfusional dentro do Hospital Samuel Libânio. Tá? Com a minha experiência, nós fizemos um projeto, eu junto com a diretoria do Hospital Samuel Libânio, e conseguimos implantar o setor de agência transfusional. Ou seja, hoje, as provas cruzadas e o estoque de sangue do Samuel Libânio fica dentro do próprio hospital, tá? Ele vem da Fundação Hemominas, mas ele fica dentro do hospital, dentro do Samuel Libânio, disponível para todos os pacientes de dentro do hospital, tá? O banco de sangue é uma área incrível. Eu fiquei realmente, assim, apaixonada pela imunematologia e cada dia me apaixono mais. E eu acho que é isso que é importante na nossa profissão, a gente se apaixonar por aquilo que a gente faz. A gente pode migrar, se a gente não estiver gostando, não estiver satisfeito, você pode ir para outra área sem problema nenhum, mas se apaixone, sabe? Tenha amor à profissão farmacêutica de vocês, porque isso é sem referências. É fantástico para a vida da gente. Estou à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais sobre banco de sangue. Eu fiquei aí durante 3 anos na coordenação do laboratório do Samuel Libânio, para depois ficar dentro da agência transfusional somente com o banco de sangue. Então, eu estive presente nessas 2 áreas o tempo todo, tanto análises clínicas quanto o banco de sangue, e a minha experiência é sem tamanho. Tá? Então, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês e muito obrigada. Obrigado, Fabiola. Você, como sempre, brilhante. A palavra é com você, Rayane. Fique muito à vontade. Você tem o tempo para expor 10 minutos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, né, não passou comigo lá no setor da oncologia, eu sou a Rayane, eu trabalho na oncologia do Hospital Samuel Libânio, e assim, o que eu queria começar a dizer é que se eu pudesse concordar, eu concordaria um pouquinho com cada um dos colegas. Primeiro, né, com a Fabiola, como ela disse de forma brilhante, a gente não começa de cima nunca, tá? O pessoal realmente vê aonde a gente tá, mas não viu os tombos que a gente levou aí ao longo do caminho. E, gente, a gente apanha muito mesmo, tá? E isso não quero que sirva para poder desanimar vocês, muito pelo contrário, né? Mas é para vocês verem que, assim, a gente apanha, a gente cai, mas a gente levanta e segue de novo, né? E assim a gente vai construindo a nossa carreira. Quando eu me formei em 2014, eu saí da faculdade, né? Na verdade, eu comecei a faculdade visando indústria. O meu sonho era indústria. E daí, ao longo da faculdade, eu fui percebendo as minhas afinidades mais voltadas para as análises clínicas, né? Então, assim, você vai percebendo ao longo do curso realmente aquilo que você tem mais afinidade. E daí, quando eu me formei, eu tinha convicto na minha cabeça de que eu queria análises clínicas, né? Mas no final de tudo, para ser bem sincera, eu me formei, eu falei assim, meu Deus, aonde que eu tô e para onde que eu vou? Porque eu estava totalmente perdida. E eu digo, né, assim como o Edgar, eu não escolhi a minha área de atuação, eu fui escolhida pela oncologia, né? Eu sou formada há quase 7 anos e trabalho há mais de 6 anos, na verdade, né? Eu fiquei só 6 meses sem trabalhar desde a minha formação até o meu início de carreira. E eu fui escolhida pela oncologia. E assim, para quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou extremamente apaixonada por aquilo que eu faço,
né? A oncologia, ela tem uma tendência de mercado muito grande, porque a gente sabe que a expectativa de vida da população tem aumentado. Então, quanto mais velho as pessoas ficam, maior é a probabilidade dela desenvolver uma doença neoplásica, né? E aí o farmacêutico, ele entra, né? E não é só porque eu estou puxando sardinha para o meu lado, não, embora eu sempre puxe, a atuação do farmacêutico na oncologia, ela é estabelecida por RDC, tá? Ela está dentro da RDC 220, que estabelece o que a gente chama de EMTA, que é a Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica, e nela fala que não tem como um serviço oncológico funcionar, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma clínica, sem um profissional farmacêutico, tá? Então, a nossa atuação iniciou lá em 1990. Nessa época não existia muitas regras, a gente trabalhava com normativas internacionais, né? E desde 1996 passou a ser ato privativo do farmacêutico a manipulação de medicamentos antineoplásicos e citotóxicos, tá? Rayane, mas o que o medicamento tem de diferente dos outros medicamentos aí que a galera pode manipular livremente, vende em cápsula, etc e tal? Os medicamentos oncológicos, eles são medicamentos capazes, né, de agir no nosso DNA. Então, esse é o intuito dele, né, de agir dentro de um DNA doente, para que aquela célula doente morra e a gente não desenvolva, né, não continue multiplicando essas células neoplásicas. Então, por isso que oferece um risco ocupacional muito grande, diferente de outros medicamentos que são feitos na farmácia magistral, por exemplo, né? Então, lá em 96 já era ato privativo nosso. Mas não era muito fiscalizado, não era muito bem regulamentado, e quem acabava fazendo isso eram os profissionais de enfermagem, né? Só que desde 2015, que foi quando o Conselho Federal de Farmácia estabeleceu uma titulação mínima para o farmacêutico atuar dentro da oncologia, que a nossa profissão ela tem se tornado, tem tido mais destaque, vamos dizer assim, né? Então, por isso que, primeiro, é uma profissão, né? Uma área que tende a crescer cada vez mais, como eu já disse, por conta da expectativa de vida. E segundo, que hoje em dia ela é muito mais bem regulamentada, né? Então, dentro de uma instituição, é sim obrigatório ter um profissional especialista na área oncológica. Hoje, infelizmente, ou felizmente, não é mais possível um farmacêutico sair da faculdade e trabalhar com oncologia. Ele precisa, sim, ter uma especialização para poder atuar nessa área, tá? E em relação ao curso, né, de farmácia, eu vejo que a Univas é um curso que prepara muito bem os alunos, né? Tem uma estrutura incrível, laboratórios muito bem equipados, né, como a Dani comentou no início, é de pequena escala, a gente vê pequena produção de comprimidos, pequenos testes e tudo mais, mas quando a gente está na vida profissional, a gente consegue ver isso de uma forma maior, né? Então, apesar de ser em pequena escala, você consegue sair da faculdade com uma boa noção, né? A faculdade também ainda oferece parcerias com indústrias farmacêuticas para poder recrutar alunos ainda durante a graduação, para poder fazer o estágio, e daí também entra mais uma vez naquilo que o Edgar falou, é muito importante que os alunos, eles saibam aproveitar essas oportunidades, né? Porque quando a gente é jogado no mercado de trabalho, né, quando a gente sai da faculdade e a gente vai atuar, escolhe uma área ou é escolhido por alguma área, o que diferencia um profissional do outro é a questão do interesse, né? Eu digo que quem faz um profissional é o próprio profissional. A gente pode sim ter uma boa faculdade, pode ter bons professores, mas se o aluno não tiver interesse, infelizmente, as coisas não seguem, né? E o mercado de trabalho é bem mais complicado, porque você vai encontrar profissionais que são mais qualificados que você, e quando eles te colocam, né, os seus conhecimentos à prova, você fica assim, meu Deus, aonde que eu não vi isso, né? Então, é primordial, assim como qualquer área, que você se mantenha atualizado. A oncologia é uma área que você precisa estar em constante atualização, porque tudo muda,
o tempo inteiro, existem diversos protocolos de tratamento em estudo, e hoje você faz de uma forma, daqui a um mês você não faz mais dessa maneira, né? Então, é uma área que você precisa, sim, estar sempre se capacitando, e a faculdade, além de uma boa estrutura, ela oferece bons profissionais, né? Bons professores, o corpo docente é incrível, que você consegue ter um contato com quem, às vezes, já atua há anos no mercado. Então, você consegue ter uma troca de experiência, às vezes, não só durante a faculdade, porque às vezes a gente sabe que tem aluno que trabalha já na área e tem aluno que não trabalha. Mas você consegue ter uma troca de experiência na faculdade e você consegue criar um laço profissional para o pós-faculdade também, né? Eu, por exemplo, já assisti uma palestra da Fabiola quando eu estava na faculdade, me apaixonei pelo banco de sangue e falei que eu queria trabalhar no Hemominas, né? E, infelizmente, não foi o caminho que eu tomei, mas olha assim, hoje a Fabiola está aqui junto comigo e assim, é isso que a gente vai vivenciando ao longo da vida profissional, né? E temos que falar também, né, do professor, não é puxando sardinha do Pitágoras, mas o Pitágoras é uma pessoa que me ensinou muito. Eu sou a aluna que ficou de prova final em síntese de compostos orgânicos por meio ponto, gente. E eu fui falar com o Pitágoras e, obviamente, tomei uma bronca, né? E ele olhou bem para mim e falou assim, Fia, não é por conta de meio ponto, é por conta dos mais de 50 pontos que você perdeu ao longo do semestre. E outra coisa, você é muito mais do que meio ponto. Gente, aquelas palavras me doeram tanto, porque eu queria cavar um buraco ali naquela sala e ficar ali mesmo. Só que hoje eu vejo o quanto isso me tornou uma profissional crítica. E eu não falo crítica no sentido chato da coisa. Eu falo crítica não só comigo, como profissional, mas como a minha equipe também. Porque eu sei que sempre pode ter alguma coisa para melhorar. Sempre alguém pode esforçar um pouquinho a mais para melhorar o processo, para melhorar a qualidade de trabalho, para melhorar o fluxo. Então, assim, não é meio ponto, é além do que meio ponto, né? Então, isso faz com que a gente se torne mais crítico e isso, no final, né, lá no mercado de trabalho, faz toda a diferença. Porque você se destaca pela forma como você conduz as situações como profissional, né? Porque quando a gente tem um líder, quando a gente está num cargo menor, a gente tem alguém que responda pela gente, é uma coisa. Quando a gente é colocado à prova de fogo para tomar decisões, aí o bicho pega. Então, assim, essa é a minha área de atuação. Eu sou extremamente apaixonada e estou à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre, né? É uma área que tem uma tendência de mercado muito grande. A gente está aí com um hospital bacana, né, para poder, uma extensão, na verdade, do Hospital Samuel Libânio, que vai ter um centro de oncologia maior do que a gente tem atualmente, né, atualmente a gente atende faz mais de 2.000 atendimentos por mês, então eu acredito que essa capacidade deva dobrar, se Deus quiser, daqui a um tempo, e é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigado, Rayane. E o que você falou aí é a pura verdade. As pessoas têm que ser bastante otimistas na vida. Sempre achar que pode mais. Só que esse otimismo tem que ser um otimismo realista. Porque se o otimismo não for realista, ele passa a ser um otimismo ingênuo. E você sabe a visão clara e objetiva que eu tenho, não só da vida aberta, mas também da vida profissional, certo? Que eu vejo que o profissional ele tem que procurar ser completo em tudo que faz, de uma forma muito coerente, muito competente naquilo que faz. E todos nós podemos ser competentes. É só, logicamente, procurar onde encontrar a competência. E a competência, todos nós sabemos, que ela é encontrada principalmente nos livros, com os professores e, evidentemente, com profissionais mais experientes.
Essa é uma visão que todos nós temos que ter. Muito obrigado, você, como sempre. Aquele meio ponto que você não foi ofertado para você, esse meio ponto, hoje, ele se transformou em 100 pontos. Grande abraço. Obrigada, Você é professor. merecedor. Pode estar certo que o objetivo, naquela fala minha, era transformar o meio ponto em 100 pontos. Ai, muito obrigada por isso. Bom, grande abraço. Agora, vamos ouvir a Fabiana, que veio lá, ou melhor, que veio falar conosco lá de Santa Rita. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Boa noite, Pitágoras. Boa noite, Ana. Boa noite, colegas e alunos, né? Eu estou muito, 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 muito feliz por estar aqui, né, hoje à noite. Recebi esse convite com muito carinho e muita alegria no coração. Eu me lembro de quando eu estava sentada no auditório lá da Univaz e estava tendo palestras, né? E eram os farmacêuticos que vinham fazer palestras para a gente sobre a carreira deles, sobre a atuação deles. E eu me lembro de pensar assim, puxa vida, um dia eu gostaria de estar ali. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho, né? Eu moro aqui em Santa Rita, né? E quando eu saí do colegial, né, eu fiquei ainda assim um pouco perdida do que eu iria fazer da minha vida, né? Não sabia que curso eu ia escolher, o que eu iria trabalhar, qual que seria o futuro da minha carreira, né? O que eu iria escolher. E aí eu mandei o meu primeiro currículo na Fórmula, farmácia de manipulação aqui em Santa Rita. E assim, em uma semana já deu tudo certo, eu já fui contratada, foi meu primeiro emprego. E aí eu descobri o amor pela farmácia magistral. E eu falei, meu Deus, é muito bom, né? É muito legal. E isso foi tornando um sonho para mim. Eu falei, acho que é isso mesmo que eu quero. Quando eu fui escolher a Univaz, eu escolhi pela questão de estrutura, pela questão de acessibilidade para mim, por estar mais perto, né? Mas a faculdade em si me chamou muita atenção pela questão do hospital tá junto, pelas indústrias farmacêuticas, né? Que é tudo, a maioria é tudo em Pouso Alegre. Então, assim, para mim ficaria melhor estar fazendo na Univaz, e eu escolhi com muito carinho, né? E o que eu observei aqui com todos os colegas que já falaram também, né? A gente pensa no início que a gente vai caminhar por né, por uma escolha, por um destino que a gente tem mais afinidade. E de repente, tudo vira. Eu entrei na faculdade com a intenção de ter um dia uma farmácia de manipulação, ou de trabalhar numa farmácia de manipulação, talvez até indústria, né? Porque a farmácia de manipulação, ela é uma mini indústria. A gente vê todos os processos, né? Faz parte de tudo mesmo. E aí, gente, quando eu estava fazendo a faculdade, no meio do caminho, eu passava assim em frente de drogaria, eu falava assim, drogaria, fazer plantão fim de semana, de jeito nenhum. Trabalhar domingo, feriado, não. Eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Eu acho que eu vou trabalhar em manipulação, ou vou escolher outra área mesmo, indústria, né? E paguei minha língua. No meio do curso, eu comecei a fazer os estágios, né? Até o Edgar falou uma coisa muito importante sobre o estágio, né? Eu acho, gente, que vocês precisam aproveitar o máximo que vocês puderem do estágio, né? O estágio tá ali para você ver, vivenciar aquela rotina. Às vezes você pensa no início de carreira, eu quero trabalhar em manipulação, né? Que era o meu caso. Mas às vezes no estágio você vê que não é aquilo. Quando eu fui para a indústria, fazer estágio na indústria, gente, eu não gostei mesmo. Eu peguei uma área da indústria que eu não gostei, eu não me adaptei. Então, o estágio é muito importante para a gente poder vivenciar aquela rotina e ver se realmente aquilo é para a nossa vida, né? E aí eu comecei a fazer o estágio na parte de dispensação e lá eu descobri
o meu grande amor, né? Eu vi que realmente era drogaria, dispensação que eu queria mesmo. E eu sou apaixonada pela dispensação. Eu amo o contato com o paciente, com o cliente. Eu gosto de interagir. Nós, na farmácia, na dispensação, a gente não é somente balconistas, né? O nosso foco não é somente vender e dispensar e ficar rico. Não é. O nosso foco principal ali é a gente orientar, é a gente cuidar. A pessoa, geralmente, quando ela está com um problema de saúde, né? Ela fica com receio, às vezes, de procurar um atendimento médico. Ela vê o farmacêutico ali, que é um dos primeiros profissionais que ela tem de contato, de vir até você, expor uma situação, né, que ela está passando, e qual médico que eu devo procurar, qual especialista, né, o que eu posso fazer. É até a gente que eles vêm, né. Depois que eu concluí a graduação no Univas, né, eu fiz uma pós-graduação de prescrição farmacêutica e farmácia clínica, né. Eu não atuo como na parte de prescrição farmacêutica hoje, né. Hoje a gente sabe que tem os consultórios farmacêuticos também, que é um outro campo de atuação, né. As farmácias, drogarias hoje no Brasil, né, eu puxei no Conselho Federal de Farmácia, no ano de 2020, tinha 89.879 drogarias, né? Então, é um número muito grande. Mas, pessoal, a gente tem mais de 135 campos de atuação farmacêutica hoje. Então, a farmácia é um curso que nos surpreende bastante. Às vezes você entra determinado num direcionamento e tudo muda, né? Então, hoje eu não atuo na parte de consultório farmacêutico, já tem farmácias que estão implantando o consultório farmacêutico junto, né? Eu até salvei aqui que é a resolução 585, lá no Conselho Federal de Farmácia você consegue ver, tá? A resolução 585, ela fala sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, né? O que cabe ao farmacêutico clínico, como que é a rotina dele de trabalho, as atribuições dele mesmo. E a resolução 586 fala sobre a prescrição farmacêutica, como que é o trabalho, né, em si. Então, gente, eu não vou ficar me alongando muito, né? Hoje muitos aqui também já falaram, mas eu queria falar para vocês que a farmácia, a drogaria, o atendimento ao cliente é fundamental, é muito importante, né? Eu hoje tenho uma farmácia aqui em Santa Rita. Eu abri junto com a Célia é minha sócia, né? Nós duas somos sócias proprietárias da Y Farma Bem-Estar aqui em Santa Rita. E eu quase fui embora para Campinas. Quase fui. Só que eu sou uma pessoa que moro aqui na cidade há muito tempo. Nós temos um bairro aqui que não tinha farmácia perto, é um bairro muito grande, e aí eu decidi em ficar. Conversei com ela e a gente abriu uma farmácia, né? Nós abrimos dia 22 de abril de 2020. Nós abrimos naquele período que tudo estava fechado, que a entrega, que o atendimento ao cliente era só por entrega. E isso não me assustou em nenhum momento, né? O meu maior sonho estava ali para acontecer, que era idealizar e fazer na prática a farmácia, né? Então a farmácia ela abriu, nós conseguimos passar esse primeiro ano, né? Recebemos até um elogio, um reconhecimento da rede da Y, mostrando o nosso crescimento, né? Nesse 1 ano de trabalho. Então, a pandemia, ela não assustou a gente em momento nenhum, porque a gente sempre trabalhou com muita garra, com muita determinação, com muito amor, com muito carinho, né? E eu estou muito feliz pela escolha que eu fiz, sou muito grata a Deus pelos profissionais, pelos professores, mestres que passaram pela minha vida, especialmente ao Pitágoras, né? A Rai também falou. Gente, não é questão de puxar saco, mas eu amo esse homem. Ele me ensinou muito, né? Ele me ensinou muito. Eu carrego
ele todos os dias na minha carreira, na minha profissão, né? Dos conselhos que ele dava, dos puxões de orelha que ele dava. E eu vivi cada segundo da faculdade. Participava da semana farmacêutica, sempre gostei mesmo de estar à frente, sempre me interagi muito. Sou muito grata a Deus também pelos meus colegas, né, que formaram comigo na 9ª turma. Eles são presentes de Deus na minha vida até hoje. A gente se interage muito, um ajuda o outro, né? Eu acho que isso é muito importante para vocês que estão nessa fase agora de graduação, né? Sempre interagir, ser humilde, ter empatia, sempre se colocar no lugar do outro e servir sempre. Eu estou muito feliz, estou muito grata por esse momento aqui. E é isso. Fabiana, todos, vocês conseguiram me emocionar pela dedicação, pelo conhecimento que vocês trouxeram a todos os acadêmicos do curso de farmácia. Olha, eu vou fazer força, porque eu sou já um jurássico e eu não vou fazer feio aqui de escorrer alguma lágrima pela satisfação de tê-los na minha frente, transmitindo o que vocês transmitiram com objetividade. Olha que nesse tempo da minha vida profissional, eu já assisti centenas de palestras. E, às vezes, palestras que a pessoa falava, uma hora e meia, 2 horas, e não dizia nada. Vocês todos, em 10 minutos, com muita objetividade e com muita realidade, vocês transmitiram aquilo que é necessário para quem ainda está sentado no banco da escola. De uma forma assim, meiga de falar sobre a profissão farmacêutica, uma maneira assim tranquila de comunicar, embora pode ser até que teve algum nervosismo, mas isso não transpareceu pela espontaneidade e pela seriedade e honestidade na fala. Aquilo que veio de uma forma muito espontânea e que, evidentemente, traz uma alegria enorme para quem também ajudou um pouco a formá-los. Não só informá-los, mas também formá-los. Isso é muito gratificante. Uma vez me perguntaram se eu queria alguma coisa no curso, lá, aí na escola, ou em Pouso Alegre, o que eu gostaria de ter ou de ver. E que a cidade, no caso, agradecia meu trabalho e tudo mais. Eu simplesmente respondi que, na verdade, eu que tenho que agradecer Pouso Alegre por ter me dado a chance de conhecer pessoas como vocês, que na altura, quando eu fui para Pouso Alegre, eu já estava praticamente me aposentando profissionalmente e Pouso Alegre me deu a chance de eu encerrar minha carreira profissional. Então, isso, para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. As pessoas que eu conheci aí, que eu gostaria de ter conhecido quando eu tinha lá meus 35, 40 anos, que eu estava, logicamente, com uma atividade muito maior, mas que eu não perdi essa atividade, pode estar certo. Eu estou achando que eu estou entrando na juventude amanhã. Amanhã eu entro na juventude. Saio da infância e entro na juventude. Porque é tão animador ouvi-los, tão gratificante, que é um presente enorme para todos nós profissionais.
E eu falo isso em meu nome primeiro, depois no nome do curso de farmácia, o meu agradecimento. Junto com a professora Ana, que quando me chamaram para montar esse curso, 20 anos atrás, ela esteve sempre presente e sempre com uma dedicação enorme e com um carinho muito grande por todos. Então, muitas vezes a professora Ana aparecia com auréola e eu muitas vezes tinha que usar o tridente, infelizmente. Não, logicamente, que era um tridente de alegria, um tridente de pessoa que quer ajudar, que quer fazer o melhor. Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, e essa é uma visão. Jamais falem, eu vou fazer o possível. Possível qualquer um faz. Procure sempre fazer o melhor daquilo. Essa é a colocação. Vamos fazer sempre o melhor. Muito obrigado a todos. Mas antes de vocês falar boa noite para mim, tem algumas perguntas dos alunos, que não são muitas, pelo que me passaram aqui. Mas eu gostaria que vocês respondessem com objetividade, para que a coisa também não se estendesse, porque já temos aí 1h30 de fala, certo? Então, aquele que for, logicamente, arguído aí pela pergunta, responda com objetividade. Eu vou passar a palavra para o Tiago, é isso? Então, se o Tiago estiver me ouvindo, Tiago, fique à vontade. Fique à vontade. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Edgar, então a primeira pergunta a gente vai aqui para você, tá, joia? Eu não sei se você está tendo acesso aí ao chat. Estou sim. Tá, joia? Então a primeira pergunta é do Wagner. Ele diz, em relação à indústria farmacêutica, na sua opinião, qual é o setor que proporciona o melhor crescimento ao profissional farmacêutico atualmente? Bem, vamos lá, Wagner. Em relação assim, a crescimento, né, eu entendo que a área de garantia da qualidade, que é até que eu atuo, ela permite, porque assim, você permeia por todas as áreas, né? Então, você tem que conhecer de controle de qualidade, de produção, desenvolvimento, você tem uma interface muito grande, né? Você é cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Então, isso aí, para quem está iniciando a carreira, permite que você conheça diversas áreas. Algumas áreas, por exemplo, como laboratório, às vezes você tem uma rotina lá dentro só, né? Você consegue desenvolver, mas às vezes você não consegue ver o todo, né? A área de garantia da qualidade, como você vai permear em todos os departamentos, eu acho que ela te dá uma visão bem holística do processo, né? E isso permite você, assim, quando eu falo crescimento, é conhecimento, né? Então, eu acho que permite que você conheça um pouco de cada processo, né? E isso te dá uma visão holística da indústria. Então, na minha opinião, seria uma das áreas, né? Que permite você conhecer um pouco de cada processo. Não, ele que está lendo. Legal, Edgar. A gente tem mais uma pergunta aqui, Edgar, para você e para Daniela. Tá, joia? Essa pergunta agora é da Kátia. Meu interesse é a indústria farmacêutica. Eu sou graduada em Direito, tenho 35 anos e estou cursando o 4º período de farmácia. Eu gostaria de saber como a indústria farmacêutica enxerga uma futura farmacêutica que busca uma vaga nesta área de atuação, mas possui mais de 35 anos. A formação em Direito pode vir a ser um ponto negativo para o meu futuro ingresso na indústria farmacêutica? Dani, você quer responder primeiro? Posso? Bom, Kátia, a idade, 35 anos, ou mais novo, ou enfim, mais velho, isso não vai impactar no seu ingresso na indústria farmacêutica. E sim, a sua formação, a sua graduação, o seu conhecimento. Então, a idade não tem relação. Com relação à sua formação de direito, também não impacta. Tem diversas áreas na indústria farmacêutica, como nós comentamos, né? E tem áreas
que se encaixa muito bem também na sua formação de direito, que a formação do direito, né, tem várias características que também se encaixam na indústria farmacêutica, em diversas áreas, como regulatório, pesquisa e desenvolvimento. Então, isso não é um impacto, né, não é impactante para você entrar, não. Acho que você deve, a escolha do estágio, conforme o Edgar citou, para ingressar na indústria farmacêutica é muito importante, porque você vai conhecendo as áreas, você vai avaliando aonde você tem mais perfil para trabalhar e se dedicar para aquele crescimento seu profissional. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, diga. Vamos lá. Bem, Kátia, eu acho que o que a Dani falou, ela tem toda razão. E, na verdade, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma carta na manga, né? O cara que desenvolveu a fórmula da Coca-Cola, ele tinha 56 anos, né? Então, a idade não quer dizer nada, né? Muito pelo contrário, você já é um profissional maduro, né? Eu acho que um profissional muito jovem, ele também tem suas qualidades, né? Vitalidade, tudo. Uma pessoa mais madura sabe muito o que quer. E o fato de você já ter uma graduação é como se fosse uma carta na manga. A gente tem um departamento regulatório dentro da indústria que ela funciona como se fosse um escritório de advocacia, né? Então, eles verificam o que a gente pode regularmente fazer ou não. Então, assim, existem profissionais que são contratados para fazer institucional com a Anvisa, que são advogados, né? Então, eu entendo que você tem as duas ferramentas, né? E você tem um leque a mais de escolha, né? Talvez que eu, como farmacêutico, apenas farmacêutico, não teria. Mas eu não vejo isso como um problema. Lógico, como a Dani disse, dependendo da área que você vai escolher, a sua faculdade de Direito ela não vai ser nem utilizada, né? Então, você vai atuar somente com a de farmácia. Mas, dependendo da área que você atuar, você vai ter a mescla dos dois conhecimentos e isso pode funcionar como um propulsor para você, né? Alavancar a sua carreira na indústria. Bacana, Edgar. Rayane, eu acho que a próxima pergunta que a gente tem aqui é para você. A Eliane disse que ficou curiosa em relação à produção dos medicamentos que agem diretamente no DNA e gostaria de saber mais um pouquinho sobre. Você gostaria de comentar com ela? Tá. Então, Eliane, os medicamentos oncológicos, eles são feitos, né? O mecanismo de ação dele é para agir dentro do DNA das células cancerígenas. Mas, infelizmente, né, hoje em dia a gente tem no mercado medicamentos que a gente chama de imunoterápicos, que eles agem diretamente em um receptor de célula doente, então ele mata somente a célula doente. Mas os antineoplásicos, né, os medicamentos citotóxicos, eles não têm essa característica de perceber qual célula é doente e qual célula não é doente. Então, por exemplo, vamos imaginar um CA de mama. A gente tem um caroço, né, um tumor na mama, e aquele caroço nada mais é do que um aglomerado de células neoplásicas, né? E como a gente aprende na faculdade lá, na matéria de genética, as células, elas estão em constante multiplicação. Então, os medicamentos antineoplásicos, eles agem diretamente no DNA da célula, tá? Quando a gente prepara uma bolsa de quimioterapia, a gente pega esses medicamentos e coloca dentro de uma solução para que possa ser infundido no paciente, tá? Existem várias formas de administração de medicamentos oncológicos, endovenosa, subcutânea, intramuscular, intratecal, né, que é feito direto na medula, intravesical, que é feito através de uma sondagem vesical, e todos esses medicamentos, eles agem na tentativa de induzir as células neoplásicas a entrar em apoptose, tá? E o farmacêutico, ele é o profissional responsável pela manipulação desses medicamentos. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, esses medicamentos, né, o que a gente faz não é pomada, cápsula ou comprimido igual tem em formulação magistral. A gente já pega o medicamento pronto e a gente prepara uma bolsa ou uma seringa, enfim, dependendo da forma de administração, para poder ser administrado no paciente, tá? As doses do quimioterápicos não é dose padrão, a dose é baseada no peso e na altura do paciente, que é o que a gente chama de SC, que é a superfície corpórea. Então, cada paciente ele tem uma dose específica para ele, porque cada um pesa, né, tem um peso, tem uma altura, é levado em consideração também
se ele tem alguma outra comorbidade, se ele tem alergia ou toxicidade àquele medicamento. Então, o farmacêutico, ele é responsável por essa etapa do processo, de pegar o medicamento, né, fazer todos os cálculos necessários, específicos para aquele paciente, dosar esse medicamento e preparar essa bolsa ou essa seringa para poder ser administrada durante um tratamento oncológico. Obrigado, Rayane. Janaína, a próxima pergunta é para você. A Nicole, ela pergunta quais as dificuldades que encontrou para entrar como acupunturista no SUS. E como que foi essa introdução? Então, na verdade, eu não encontrei dificuldades, porque a primeira via de acesso, a mais comum, é o concurso público. Então, eu sou concursada como farmacêutica. Então, ou você entra por meio de concurso público no cargo de farmacêutico, ou no cargo de acupunturista, né? Muitas instituições, elas têm o cargo de acupunturista, e aí no edital vai especificar qual a formação que eles querem para exercer aquela função, ou por processo seletivo, mas a via mais comum é o concurso público mesmo. E aí você entra, por exemplo, como é o meu caso, como farmacêutica, e aí a prefeitura, a instituição sabe que você é especialista naquela área, se ela tem o projeto de oferecer para a população práticas integrativas, né? Vocês conversam e aí você pode migrar de área, ou você pode fazer as duas coisas, que é o que eu estou fazendo atualmente. Continuo na farmácia pública, né, com a dispensação de medicamentos, e no outro horário, que eu não estou na farmácia, eu sou acupunturista, atendo no PSF, né? Então, a via principal é concurso público e depois processo seletivo. Mas para ambas, você tem que ter a especialização adequada. Bacana, Janaína, obrigado. Daniela, a gente tem mais uma pergunta para você, da Alessandra. Durante sua jornada na indústria, em algum momento você pensou em deixar a área da produção? Também atuo na produção desde antes de iniciar o curso, e é um setor que sou apaixonado e pretendo seguir carreira. Mas acredito que por estar iniciando agora, ainda tenho muitas dúvidas quanto a isso. Daria uma mensagem. Dúvidas. No começo do curso eu também tive dúvida de querer, de pensar, ir para a garantia da qualidade ou não, mas no decorrer do curso, cada vez mais eu fui me identificando com a área da produção, e além de identificar, o dia a dia, a sua rotina vai te levando também para esse lado, né? Então, a área da produção acabou ficando, né? Hoje eu, como gerente de produção, pretendo cada vez mais me aperfeiçoar. Então, essa dúvida é comum, mas acredito que no decorrer do curso e no decorrer também da sua vida profissional na indústria que você está, isso vai desaparecendo e vai concretizando em trabalhos, né, em crescimentos também. Legal, obrigado, Daniela. Agora, o Luiz mandou uma pergunta aqui, que é para vocês da indústria também. Na verdade, ele pergunta quais, acredito eu, que os cursos de pós-graduações que são mais requisitados na indústria farmacêutica. Bem, Luiz, inicialmente, né, não tem exatamente um requisito, né? O ideal é você pegar, como você está iniciando, pegar algumas grades que abrangem o máximo de temas, né? Por exemplo, existem alguns cursos de gestão industrial farmacêutica, né? Qualidade e produtividade, que são cursos de extensão que eles pegam, né, a visão geral da indústria. Então, você não fica especialista num tema só, por exemplo, de uma pós em assuntos regulatórios. Então, você vai ter uma visão macro, né, do processo como um todo, e muitas das vezes isso vai ajudar, porque, por exemplo, se você está num controle de qualidade ou numa área de regulatórios, isso aí vai te dar uma visão de como as outras áreas funcionam, qual que é a expectativa dessas áreas. Então, isso auxilia bastante, né? Então, não existe assim, eu quero, salvo exceção, né? Se você for por uma área bem específica, aí você precisa de uma pós específica, seria um diferencial. Mas se você está iniciando a carreira, eu sugiro essas pós-graduação que tenha mais temas envolvidos, que vai te abrir mais o leque na hora de você competir no mercado de trabalho. A Dani, não sei se ela tem uma ideia, né, diferente, algo para complementar.
Não, estou de acordo, é isso mesmo. Acho que a pós-graduação para iniciantes ser uma coisa mais genérica, né? Colocar essa gestão industrial farmacêutica, e depois, com o tempo, do decorrer da sua carreira, você vai fazendo pós específica naquilo que você está trabalhando, né? Para ajudar e a contribuir no seu crescimento profissional. Legal. Daniela e Edgar, o pessoal gostou de perguntar para vocês, tem mais uma aqui. O Igor está perguntando o seguinte, em relação à atuação do farmacêutico dentro da indústria, qual o perfil mais procurado para as vagas específicas, como a de analista ou de encarregado de parte de produção? Vejo a dificuldade do ingresso dos farmacêuticos recém-formados devido à pouca experiência, mesmo com a grande procura de profissionais. Com isso, qual caminho os recém-formados precisam tomar para que possam ingressar dentro da sua área de atuação específica sem experiência? Bem, vamos lá. Eu acho que o caminho, né, a tua porta de entrada sempre vai ser o estágio, né? Então, se no estágio você mostrou interesse, proatividade, é uma pessoa que tenha conteúdo, né, aprendeu realmente na universidade e está lá para colocar em prática, esse é o primeiro caminho, né, para você ingressar em uma área que você não tem tantos conhecimentos, né. Em relação ao perfil, gente, a indústria ela é muito dinâmica, né, então uma pessoa que tenha desenvoltura, que consiga trabalhar em equipe, né, que consiga fazer gestão de tempo e atividade, é o perfil que a gente busca na indústria, né. E hoje, a gente está num cenário, né, que a gente tem as gerações Y, não sei o que, tal, tudo isso, que às vezes ela não é tão resiliente, então a resiliência, né, e trabalhar com frustrações é muito importante. Hoje, não só na indústria farmacêutica, mas qualquer segmento, a pessoa ela entra de estagiária, amanhã ela quer ser o diretor, né, então mais importante do ponto que você chega é a trajetória que você tem, né, o que você aprende nessa bagagem. Então, crescer faz parte, todo mundo tem que buscar. Mas precisa maturar, precisa ter base, porque senão no primeiro vento que dá na janela, derruba tudo que tem dentro da casa. Então, eu acho que o profissional precisa ter essa preparação, né? E hoje na indústria, assim, em relação a perfil, principalmente eu trabalho na seguinte pegada, né? Então, eu contrato caráter e treino habilidades. Né? Então, as habilidades é fácil de você desenvolver nas pessoas, agora o caráter é dela. Então, eu acho que se você tiver essa somatória de fatores, você consegue trilhar um caminho bem bacana dentro da indústria. Legal, Edgar, obrigado, viu? Professor Pitágoras, para finalizar, na verdade, a gente tem, não é uma pergunta, é uma mensagem aqui do Dário. Ele diz o seguinte: fui aluno do professor Pitágoras há 25 anos, admirador do seu trabalho. Estou acompanhando o evento juntamente com a minha esposa, a professora Denise. Parabéns ao professor Pitágoras e à professora Ana pelo evento e pela dedicação e empenho à frente da coordenação do curso de farmácia. Forte abraço. Professor, seu microfone está desligado. Muito obrigado, Dario. Muito obrigado, Denise. Tem professores falando aqui pelo WhatsApp, também elogiando vocês. Exatamente. Tá? E a fala de todos vocês. Vocês, resumindo, vocês apareceram no cenário nacional. E olha, e fizeram sucesso, com toda a sinceridade. Olha, o agradecimento é muito grande. Quero também agradecer os alunos do curso de farmácia, que participaram maciçamente da fala de vocês, acompanharam todos viram, logicamente, a importância do estudo, a importância da responsabilidade e, evidentemente, uma coisa muito importante que é necessário que todos os profissionais tenham: caráter. Caráter, seriedade, honestidade, confiabilidade. Isso é fundamental, porque muitas vezes não adianta ser competente,
se não tiver essas características fundamentais na vida. Então, primeiramente, vem a pessoa para depois o profissional. Essa é uma realidade. Por favor, primeiro o ser humano, depois o profissional. Porque é muito lógico para todos nós que pensamos um pouco. Primeiro veio o homem. O homem, quando eu falo homem, eu falo homem e mulher. E depois o profissional. Então, evidentemente que todos nós que vivemos valorizamos muito o caráter, a honestidade, a confiabilidade, o compromisso, a coragem em fazer as coisas. Isso tudo é muito importante. Então, quero agradecer vocês que deram essa contribuição magistral para os futuros profissionais. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Em meu nome, em nome do curso de farmácia, a professora Ana também está mandando um grande abraço a todos, para que, logicamente, nós tenhamos aí mais tempo de vida para fazer coisas melhores na vida ainda. E, como eu já disse, amanhã eu entro na juventude. Correto? Grande abraço a todos. A gente se vê qualquer hora. Grande abraço. Boa noite. Tchau, Obrigada, boa noite. gente. Boa noite. Um abraço. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado Boa mesmo. noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Tiago, Oi, professora. então, estão me perguntando todos aqui como que vai ficar disponibilizado isso. Tem aluno que travou a internet. Professora, como eu estou fazendo a gravação, né? Amanhã eu já consigo subir para o YouTube, aí eu mando para a senhora o link. Vai estar disponibilizado para a gente lá o tempo todo. Tá joia? Para todo mundo que quiser consultar. Tá bom. Tá joia? Tiago, Oi, professor. quero te agradecer muito também, você, o Guilherme, certo? Quero agradecer de todo o coração. Vocês fizeram um brilhante trabalho, acompanharam todo o andamento do evento, e amanhã temos mais. Temos. Professor, fico muito feliz que o senhor gostou. A gente está aqui, Muito né, bom. junto sempre. E amanhã a gente está junto aqui novamente até sexta. Perfeito. Só o último aviso, eu esqueci, a Kátia me lembrou agora, para os alunos. Respondam o formulário, tem 2 questões sobre a noite de hoje e encaminhem de volta para mim. Vai gerar certificado para todos. Ô, Thiago, tem um pessoal que está com mão levantada, não sei se está aparecendo para você aí. Tem. Deixa eu olhar. Tem o Miguel, está aparecendo para mim. Isso, ele e Lamara. Miguel, você quer fazer uma pergunta por microfone? Isso? Lamara, você também? Pode ser que eles tenham colocado acidentalmente, né? Acredito. Estão me ouvindo? Ah, estamos sim. Agora sim, Miguel. A minha dúvida é questão de microbiologia aí para o pessoal de análises clínicas, igual a Fabíola. Eu tive a oportunidade de fazer o estágio lá no Samuel Libano com o João Marcelo. Eu gostei muito de microbiologia. E eu estou entre 2 áreas que eu também gostei muito de tecnologia das fermentações, ou indústria cervejeira ou indústria alimentícia. Perguntar para a Fabíola se ela sabe se tem muita diferença da microbiologia de análises clínicas para essa microbiologia de cervejaria, né, no caso, ou de indústria alimentícia. Voltando a falar, então, eu nunca não tive experiência com isso, apesar de ter feito estágio em indústria alimentícia, trabalhei um tempo na Ersebon de sorvetes. O campo é bem diferente, tá? É totalmente diferente. A microbiologia de alimentos, ela é uma microbiologia normalmente um pouco mais positiva, né, do que a microbiologia de laboratório clínico, onde você vai trabalhar com uma micropatológica, tá?
é bem diferenciada. Existem pós-graduações diferentes para os seus 2 meios, tanto para o meio alimentício, quanto para o meio de fermentações, que você disse aí, que seria a área cervejeira. Então, a recomendação é ir para a área já específica, né? Então, a Univaz, ela tem a microbiologia, né? A pós-graduação em microbiologia. A microbiologia é mais voltada para a parte de alimentos, ela é bem bacana, é uma pós que eu recomendaria para você iniciar, caso você tenha esse real interesse em alimentos, tá? Mas é bem diferente, são opostas, digamos assim, tá bom? Tá ok, obrigado, viu? Imagina. Certinho, pessoal? Podemos finalizar, então? É isso, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.